mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Estamos iniciando então mais um podcast, né? Depois de tanto tempo, né? Estamos aqui de volta com você. Lembrando que nosso primeiro convidado é você, para estar conosco aqui, também deixando que esses temas que a gente conversa possa também trazer um questionamento dentro de você, né? Então, primeiramente eu quero convidar você para estar conosco. Nós temos aqui também pessoas novas, né? Porque talvez nem todos saibam, mas a Amanda, que sempre esteve conosco, a Amanda casou. Uhul. Está morando lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus já está grávida, né? Então, se Deus quiser, daqui a pouco o neném vai nascer. Mas nós temos duas pessoas novas aqui que elas vão se apresentar. E nós queremos, então, dar as boas-vindas a todos que vão participar aqui do nosso podcast. Eu me chamo Marjorie. Eu me chamo César, estarei com vocês nesse podcast. Oi, gente, eu sou a Larissa. Olá, pessoal, eu sou a Tatiana. As duas são as duas novas, que chegaram no nosso para substituir a Amanda. Olá, eu sou Vinícius. Olá, Thiago. Oi, eu sou o Everton. E oi, eu sou o Felipe. E para quem acompanha a gente, né, sabe que o último capítulo que a gente gravou aqui foi sobre a morte. E quem achou que a gente morreu, achou errado, fariseu. E nós estamos, então, de volta com essa alegria, que é sempre uma alegria. Gente, olha, realmente é um ambiente muito legal, a gente se diverte, né, aqui. E por isso que você é o nosso convidado especial. Também divulgue para outras pessoas, para que elas também possam viver junto conosco essa experiência. E hoje nós temos o nosso tema de hoje, também muito importante para os nossos tempos que nós vivemos agora, que é o tema da feminilidade, né? Nós, especialmente nós como mulheres, vamos falar sobre isso, mas também os rapazes, os homens, vão falar também o que eles pensam, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para nós, para você, especialmente nós mulheres temos sido muito atacadas, né, nos tempos de hoje. Na verdade, talvez de uns 50 ou 70 anos para cá, a mulher tem sido o maior alvo, né, de desfazer a sua forma primitiva, daquilo que Deus criou, né? Então, nós, como sempre fazemos aqui no podcast, nós queremos pedir ao César que ele fale um pouco, que, assim, dar um parecer já inicial para dar o start aqui para nós começarmos a nossa bate-papo. O primeiro grande desafio desse tema é que eu não consigo pronunciar esse nome direito, sabe? Eu vou falar da identidade feminina. É um jeito de facilitar aqui. Feminilidade, olha. Já disse uma vez, não vou precisar dizer de novo. Agora é 3 vezes rápido. Não, Deus me livre. Estou entrando nesse tema, que ele é muito especial realmente. A gente tem que, claro, voltar sempre para o princípio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, né? Como diz no livro do Gênesis. E quando ele fala princípio, a gente às vezes pensa só no tempo. Né? Do tempo, antes de todo, do começo, né? No princípio, quando começou algo, espaço do tempo. Mas no princípio é mais do que isso. É o princípio de uma ideia, de um pensamento, de uma lógica. No princípio, Deus criou homem e mulher. Isso expressa como Deus pensa. É mais do que um dado histórico do passado. Então é a mesma coisa quando Jesus vai se referir ao casamento, ele diz, no princípio, é mais do que no começo. Acho que isso é uma das coisas importantes. Então, no princípio, Deus criou homem e mulher. Então isso é do pensamento de Deus. É a forma que ele pensa. É aquilo, o verbo se fez carne, o logos. Deus é a lógica que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então ele pensa assim. Eu acho que isso vamos dizer, a gente parte disso muda muita coisa na nossa cabeça. Né? Não é só um dado que Deus criou homem e mulher, sei lá, ele amanheceu um dia pensando assim e fez isso. Mas parte da forma como Deus é, porque Jesus é o logos do Pai, aquele que revela quem é Deus e como Deus pensa. E aí ele criou homem e mulher. E essa distinção é importante para a gente compreender o projeto de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E ao criar homem e mulher, ele cria com diferenças e a complementariedade. A Marjorie falava um pouco sobre
todos os conflitos que nos últimos tempos tiveram, eu creio que em tudo da vontade de Deus sempre teve grandes conflitos, certo? Nunca foi tão fácil a questão da identidade masculina e feminina. Sempre foi um desafio, porque o pecado original fez isso. Criou uma desordem entre nós e Deus, e automaticamente nós temos desordem com o outro e conosco mesmo. É uma consequência. Só que realmente nos últimos anos nós sofremos uma, vamos dizer assim, uma tentação ideológica que é diferente, né? Numa coisa que a gente já tinha problemas, sempre teve, e a humanidade nunca viveu bem isso, a questão da feminilidade e a masculinidade. Nós sempre vivemos sofrivelmente isso, porque é o pecado. Como sofrivelmente vivemos a humildade, sofrivelmente vivemos a caridade, em todas as gerações. A gente pode também ter uma ilusão de que algum tempo foi muito bom e agora piorou. Não temos, sempre foi difícil. Mas precisamos ser realistas e ver que a ideologia do feminismo, ela, vamos dizer assim, contaminou uma situação já difícil, já delicada, já desafiante, que foi colocada. Então, a identidade feminina marca dessa, vamos dizer, dessa coisa própria. Deus quis, a mulher é distinta do homem, né? E isso traz consequências muito práticas para a vida. Essa diferença é biológica, né? Apesar do pessoal hoje em dia querer negar até o óbvio, mas é uma diferença biológica, do corpo, é uma diferença psicológica. A mulher lida com as emoções, ela lida com a sua visão de mundo, a forma de se expressar é diferente, e até espiritualmente falando. A mulher difere do homem. Se você pega um santo que é homem e uma santa mulher, você vai ver que é diferente, mesmo na dimensão espiritual, na dimensão da comunhão com Deus. Você vai ver no serviço na igreja, por exemplo, os franciscanos. É muito interessante quando os franciscanos começaram, né? Os freis, né, são apostólicos, as irmãs são contemplativas. Ou então, no caso, as irmãs, elas são no cuidado da caridade com os mais necessitados, que marca, que é o cuidado com o outro, que é uma característica eminentemente feminina. Então, eu acho que a gente devia começar esse assunto por isso, porque Deus quis assim. Segunda coisa é que existe uma diferença. E eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre essas diferenças. Sem, talvez, claro que a gente brinca, tudo, mas sem a caricatura. Porque a caricatura, ela sempre exagera, porque há uma complementariedade. E existem características distintas entre homem e mulher. Eu penso assim, sabe, que é muito difícil, porque até nós que estamos aqui, que somos cristãos, cristãs, né, no caso das mulheres, a gente traz dentro de nós somos filhas desse mundo. E a gente traz da nossa educação, das nossas experiências. Muitas vezes a gente teve que, para sobreviver diante de uma situação difícil, a gente precisou realmente ter atitudes também que são contra aquilo que nós realmente somos. Então, assim, é um tema difícil de falar, né? Quando a gente colocou aqui esse tema, eu disse, nossa, ao mesmo tempo ele é muito abrangente. Mas em mim mesmo, eu tive assim uma experiência, né, falando só de um aspecto, né? É sobre ser feminina, né? Foi uma coisa que, graças a Deus, a minha mãe nos ensinou muito isso. Nós somos 5 mulheres lá em casa. E realmente o ser mulher, a forma de se vestir, a forma de se portar, a mamãe sempre ensinava minha filha, a forma de sentar é assim, a forma mulher não faz assim, mulher é assim. E eu louvo muito a Deus, porque eu acho que nem ela imaginava o tanto que ela estava nos ajudando. Mas eu percebi que na minha adolescência, juventude, né? Adolescência não, mas depois, até inclusive dentro já da igreja, envolvida, engajada na igreja, eu percebo que eu fui muito atingida pelo feminismo em vários aspectos, na forma de me vestir, na forma de me relacionar, na minha vontade, nos meus objetivos. Então, assim, aquela coisa do empoderamento acaba entrando também de forma
E aí eu percebi há muito pouco tempo, acho que talvez há uns 4 anos atrás, o quanto isso me atingiu. Foi uma graça. Eu acho que foi lendo aquele livro do César, A Criação, né? Léxio Divina, dos 3 primeiros capítulos do Evangelho de Gênesis. Do livro de Gênesis. Do livro do Gênesis. Ixi, Maria, Evangelho foi triste. Do livro do Gênesis. E aquilo me tocou demais, mudou. Eu tive uma experiência com Deus e a felicidade de poder ser mulher. Eu lembro que eu sempre fui muito educada, eu lembro que a gente usava sempre colarzinho de pérola a vida inteira, né? Eu sempre fui muito treinada para ser mulher. E eu louvo a Deus por ter descoberto, e isso realmente eu preciso dizer, né? Eu estou falando um pouco mais porque é um testemunho de que eu ainda preciso rezar muito, ainda é objeto de muita oração em mim, para que eu seja quem Deus quer, porque eu vejo que existe uma luta, porque existe também, às vezes, o que foi plantado durante esse período, ainda às vezes quer tomar o joio, né, que foi plantado dentro de mim, ele ainda, às vezes, convive junto com o trigo. É curioso que parece que a sociedade dá uma invertida nas coisas, ou deturpa, né, o sentido. Dizendo da importância da feminilidade, ela parece que tenta exaltar a mulher de uma forma, tentando tirar toda a questão da feminilidade, né? Tentando talvez igualá-la, ou, sei lá, subverter a mulher de um modo que ela fique tão parecida com o homem, que descaracterize totalmente o que ela... Você fala do feminismo, você falou feminilidade. Exato, o que ela tem de feminino, tira isso, né? Parece que dá um certo destaque, questão de empoderamento, entre aspas, né? Parece que é algo bom, né? Parece que tá dando alguma coisa boa para as mulheres. Mas ela vai tirando tudo o que ela tem de diferente do homem, que é a questão da feminilidade, que ajuda ela, que, enfim, marca o que é a mulher, né? E dá esse outro aspecto para a mulher, assim, né? Tira tudo aquilo que ela tem por força, né? A feminilidade é, por natureza, uma força, algo que a destaca, que a faz ser o que Deus pensou para ela, e exalta uma outra coisa que deturpa, né? Assim, e parece que isso é bom, às vezes, para as mulheres, né? Muitas mulheres vão por esse caminho imaginando ser uma coisa boa para ela. Não, vai me dar destaque na sociedade, no trabalho, na família, sei lá. Eu vou parecer alguém que sou uma mulher de verdade, digamos assim. E não, vai se distanciando cada vez mais do que, de fato, Deus pensou para ser mulher, né? Como é que vocês, mulheres novas e mulheres há mais tempo, Obrigada pela parte que me... percebem isso, assim, o que para vocês é importante no viver a feminilidade? Não me olhe com essa cara de... Por que você perguntou isso pra mim? O que para vocês é bom viver a feminilidade? O que vocês já sentiram de bom em viver do modo mais feminino, tentando se afastar dessa coisa que a sociedade tenta impor? Pegando assim um gancho do que a Marjorie falou, né, sobre, ela citou a questão do livro do César sobre a criação, e voltando também um pouquinho, que ela falava sobre a importância da mãe dela, né, na formação dela como mulher, eu percebo também o quão importante é a presença do pai na vida de uma menina, né? Graças a Deus, eu tive os meus pais são casados, meu pai sempre foi muito presente em casa, sempre foi muito amoroso, e eu acho que isso me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Eu, graças a Deus, nunca fui muito marcada assim pelo feminismo. Claro que acho que nenhuma mulher hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar, escapou do feminismo, então todo mundo sofreu de alguma forma com a influência dele, mas o meu pai sempre deu uma segurada em casa, né? Então acho que isso me ajudou muito a ser mais mulher, ser mais feminina, mesmo com todas essas influências feministas. O libertador é você assumir aquilo que Deus quer para você, né? Eu lembro que foi logo quando o César lançou o livro da criação, a gente estava num retiro da escola de jovens, e ele foi abordando, né, sobre o que ele havia escrito, falou muito sobre feminilidade, sobre masculinidade, sobre o projeto de Deus para o homem, para a mulher, e eu lembro o quanto aquilo me tocou profundamente. Eu saí daquele retiro extremamente emocionada, porque eu me senti, primeiramente, amada por Deus, porque Ele havia me criado como mulher, e eu me senti bem, porque eu sabia o que eu era, né? E hoje em dia, infelizmente, você vê a sociedade já começa com as crianças, né? A criança nasce, ela vai decidir o que ela vai ser
quando ela crescer. Então, eu não posso falar que a menina é menina, que o menino é menino, e você já deforma a criança desde o início. Ela já cresce, né, sem conseguir, de fato, ter essa identidade. Então, eu percebo que o quão libertador é eu assumir o meu papel de mulher mesmo. Porque isso faz parte da minha essência, daquilo que Deus criou, e eu posso dizer com todas as letras que eu sou extremamente feliz por ser quem eu sou, né? Por ser quem Deus quisesse que eu seria. Claro que com todos os defeitos, porque eu sei que pelo menos no caminho certo eu tô tentando ir. Eu acho que hoje a principal dificuldade da mulher é se permitir ser dependente. A gente tem um medo muito grande, pelo menos eu também tive um pai muito presente, tenho, né? Isso ajuda muito nessa questão da feminilidade. Sabia que ia travar. O desafio maior que hoje é pronunciar. Hein? Sabia que ia travar. Porque a gente tem uma necessidade a mais de se sentir segura. Eu percebo que a mulher, ela precisa ter essa segurança para ela conseguir ser quem ela é. Então, uma vez eu escutei uma frase que eu acho que faz muito sentido para mim, que a mulher ela tem capacidade de transformar a casa num lar. A mulher, ela realmente parece que é da natureza dela acolher, né, dar um toque em qualquer ambiente que ela chega, ela consegue dar aquele toque especial, ela consegue trazer harmonia para o ambiente. E hoje a gente olhando o mundo, a gente percebe que falta isso, né? Como falta harmonia nas coisas que a gente vê, nas relações também que a gente vive. Então, eu percebo que essa questão do medo da gente ser dependente é algo que acaba impedindo a gente de ser quem somos chamadas a ser. Essa pessoa que acolhe, essa pessoa que traz a beleza, essa pessoa que, de certa forma, até consegue deixar o ambiente mais ordenado. Fazer uma pergunta, o Everton fez parecida, mas é um pouco parecida, né? A intenção, na verdade, seria entender um pouco das mulheres, mas também dos meninos aqui, qual foi o impacto de vocês quando vocês começaram a entrar na igreja e aquilo interior mesmo, dentro de você, começou a ver, tipo assim, poxa, não é bem isso que eu vivi a minha vida toda. Porque eu vivi uma pessoa que eu não sou da igreja, não vivi na igreja, e quando eu comecei a participar de grupos, e eu vi aquele grupo de jovem, era outra realidade, né? Nós vivemos totalmente outra realidade. Isso dentro do feminino, da mulher, eu queria também saber de vocês como foi, ao passo que você começa a participar, olhar aquilo que é diferente. O exemplo é diferente, as mulheres se vestem diferente, elas falam de forma diferente, e aquele impacto dentro de mim, como é que vai essa conversão? Mas não é só uma conversão de uma forma espiritual, é uma conversão também de, poxa, você acaba se vestindo diferente porque você vê as pessoas, não dá pra me vestir da mesma forma, porque todo mundo aqui se veste de um jeito e você se olha, poxa, realmente isso aqui é um decote, isso aqui. Então você começa a olhar de forma diferente dentro da igreja. E para nós homens também, coloco também essa pergunta porque assim, eu acho que para nós tem um olhar de beleza dentro disso, né? Quando a gente vê as pessoas dentro da igreja, quando eu era fora, pelo menos, você vê as pessoas, as meninas, né? A mulher, ela se veste de uma forma, ela se comporta de uma forma, e isso traz para nós, pelo menos eu, Everton, o Felipe, nós temos... Eu, Everton, Felipe, aí nós já somos casados e casamos aí com pessoas da igreja. Peraí. Não. Somos casados. Se você mulheres da igreja. Quem Somos foi? mulheres da igreja. Vamos explicar esse negócio direito aqui. Tiago, o César Vamos também explicar. é casado. Vamos explicar E o César? isso. Peraí, você... Casaram O Vinícius é casado com a Janaína. O Felipe é casado com a Paloma. E eu não sou casado. Porque ficou esquisito. Bom, eu acho que ele, mas beleza. eu acho que ele trocou aqui. Eu acho que ele queria dizer que nós, eu, Thiago, ele e o César somos casados. Com mulheres, lógico. Com mulheres, obviamente. Nos dias de hoje, às vezes, é bom explicar E mais aí, do que precisa, né? E aí ele falou Everton, tá, gente? Não se Mas assustem, como não. isso nos atraiu, né? Tipo assim, teve algumas características que nos atraiu. É isso. Olha, gente, eu penso... O Vinícius fez essa pergunta sobre como foi entrar na igreja. Para mim foi um pouco o contrário, porque lembra que eu coloquei aqui que o feminismo entrou em mim dentro da igreja. O feminismo, não a feminilidade.
Então, assim, eu percebi que ao contrário, hoje eu comecei, porque está dentro da igreja, é uma conversão muito pessoal. E é muito importante saber que para entrar na igreja eu não preciso usar saia, não tem um uniforme para ser da igreja. É muito importante isso, porque isso pode chocar um pouco as pessoas que estão nos ouvindo. E eu posso dizer também outra coisa. Em mim, eu demorei muito. Eu lembro que aqui no movimento pessoal, desde que começou a escola de jovens, sempre tinha muitas meninas vestido, usando mais saia do que calça, porque também ninguém deixa de usar, mas usando um pouco mais, sendo uma roupa feminina. E eu não. Eu disse, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer enquanto for de fora para dentro. Não vou usar saia, nem vou mudar minhas roupas. Eu vou ser quem eu sou, não vou. Não. E o César, eu conversava muito com ele sobre isso. E eu acho que isso demorou uns 5 anos. Quase 5 anos. Isso para mim nem me mexia. Eu estava só eu lá, às vezes todo mundo vestindo diferente, eu lá. E eu de boa, porque eu queria que fosse uma conversão interior. Caiu escamas dos meus olhos, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser interior. Percebi em mim que a coisa mais maravilhosa que acontecia dentro, porque uma coisa que me chocava muito era eu andar na rua e os homens me olharem parecendo que eu era uma comida. Né? Então, assim, parecia aquele olhar de quando você olha para uma comida muito gostosa, assim. E aquilo me incomodava demais. E a minha maior felicidade hoje é perceber, eu fico tão feliz quando eu ando na rua que eu percebo o olhar dos homens. É diferente. Eles me olham quase como Adão que diz, nossa, essa é o osso dos meus ossos, sabe? É aquela beleza que diz, ela me completa. Não que aquele homem, eu em si, mas aquela beleza, a saudade de ver algo belo. A feminilidade, exatamente. Então, falei muito, como sempre, amém, Jesus, falei você. E é engraçado essa diferença do olhar que existe mesmo, acho que como homem, eu falo por todos aqui. De qualquer forma, chama a atenção. Seja uma pessoa bela por quem ela é, ou o que ela quer chamar a atenção com a sua roupa, do seu jeito de se portar, de ser. Chama a atenção, Só que uma coisa mexe com o seu sentido, seu desejo, aquilo ali é carnal, e outra coisa é realmente uma beleza da pessoa que você está admirando. Você vê que não é algo forçado, é algo que ela é. E eu vejo que esse é o grande mal, não só do feminismo, mas das ideologias como em seu geral, que é destruir a identidade pessoal da pessoa, onde ela sempre fica buscando algo, ela acredita que ela precisa buscar algo fora para ela se encontrar, se achar, para ela ser quem ela tem que ser, e ela nunca vai encontrar, porque buscando pelos meios errados, né? Ela buscando matar aquilo que ela tem e para preencher com algo que não é ela, que não pertence, que é o caso do feminismo, dessas ideologias que apagam a feminilidade da mulher. Né? Eu acho que esse ponto que vocês tocaram da sensualidade é muito importante, né? Porque a gente, parece que hoje em dia, você falou da questão de ser treinada, né, Marjorie, durante a sua criação para ser feminina, hoje, pelo mundo, a gente também parece que é treinada para ser sensual. Né? E quando a gente começa a cuidar mais do nosso interior, né, no jeito de se vestir, de se portar também, de olhar, né, que tem toda uma purificação também do nosso olhar, a gente vai começando a resgatar essa nossa feminilidade. Isso é muito importante, eu percebo isso sendo muito importante também no trato com o outro. Né? Vocês perguntaram sobre a questão, como foi esse processo de conversão, né, na minha feminilidade, e eu sempre fui católica, mas é como a Marjorie falou, né, tem coisas que Deus ele vai moldando dentro da gente com o tempo. E eu lembro que no começo eu achava feio, eu falava, nossa, eu não vou usar saia, não vou usar vestido, parecendo uma velha. Eu achava esquisito e também tinha aquele medo de, putz, como que eu vou competir com as outras mulheres me vestindo dessa forma? Que a gente também parece que é treinada para essa competição. E com o tempo Deus foi moldando isso dentro de mim e eu fui vendo que não, Deus quer a minha essência, né? Ele não quer que as pessoas olhem para mim através do físico, é claro que isso atrai, é óbvio, né? Somos seres humanos, mas não é o que vai manter, né, as pessoas perto de mim. Deus quer que eu desenvolva a minha essência. Uma coisa eu acho que é importante a gente deter, porque nós estamos num processo de degeneração, e ele é progressivo. Se você for ver, por exemplo, hoje, antes a roupa, se vestir,
é para evidenciar o belo da mulher, porque a mulher é bonita. O corpo evidenciaria. Isso é uma beleza que está mais centrada na identidade. É uma beleza que o corpo reflete, mas é a identidade dela, é a pessoa. O sensualismo você desce um degrau. Né? A gente pensava que a gente ia conseguir, que o ruim estava aí, no sensualismo. Porque ele desce o degrau, a mulher deixa de ser uma identidade de uma pessoa, ela passa a ser um corpo atrativo. Coisa que objeto, né? É um objeto. Mas preste atenção, se a gente for prestar atenção no hoje, a gente começa a estar admirando até o que é ruim. Porque se você for... Nesses dias eu estava conversando com as meninas aqui da escola de jovens, que fazem parte de faculdades, às vezes faculdades estaduais, federais, que as meninas destroem a sensualidade. Raspa o cabelo. Eu pensei que o sensualismo era o pior, mas não é não. Existe um grau pior. Até que hoje em dia ser sensual, claro que não tem nada de bom, mas não é o grau pior. Hoje você tiver uma filha, você tem que se preocupar, porque corre o risco dela se vestir apagando completamente até essa identidade sensual masculina. Porque por mais feminina, por mais que seja, por exemplo, se a pessoa tem a vocação do matrimônio, aquela sensualidade vai ter uma utilidade um dia na vida, no momento certo, dentro do sacramento do matrimônio, mas até isso está sendo tirado. Então o primeiro degrau foi tirar da mulher bela para ela se tornar sensual. Hoje, se você pegar boa parte dos jovens, você anda na rua, tá assustador. Porque há 10, 20 anos atrás as mulheres eram sensuais. Hoje nem isso elas conseguem ser mais. São masculinizadas, desfiguradas. Você olha o cabelo, a mulher sempre teve cuidado com o cabelo. Hoje você fazer piada que a mulher cuida do cabelo, eu acho que deixou até de se virar piada mais. Porque não tem mais. Você já viu rasparem os cabelos, a roupa, manda vestir, você olha e diz, meu Deus, eu tô com saudade do sensualismo, quer dizer, saudade de um erro menor. Porque já chegamos a um grau de degeneração que o erro menor já é quase que admirado perante um desastre que está tendo. Se você for vá numa faculdade hoje, principalmente se for na área de humanas e se for universidade pública, você fica assustado verdadeiramente. E o pior ainda é que colocam isso como um exemplo. Quantas vezes a gente já viu reportagem falando mulher do ano, aí alguém que não é uma mulher. Alguém que se traveste de mulher ou que deturpa a imagem da mulher. E é colocada, estampada como um exemplo, como um modelo. Aí você pega um jovem que está formando, uma jovem que está formando a vida e vai se exemplificar nisso. Ou estando nesses meios, né, como a faculdade. Tem vídeo de artistas, já viu que a gente viu... Porque eu nem acompanho, mas de vez em quando vê, né? Olha a pessoa, a menina linda. Aí depois a menina está um pouco estranha, bota na foto. A terceira foto, meu Deus, o que é isso? Ela fez voluntariamente isso? Como ela foi se transformando. Foi se transformando de uma pessoa que nem até o sensualismo, que é uma identificação feminina com o corpo, que é uma identificação baixa, até essa está... Mas ainda é uma identificação feminina, apesar de desvirtuar. Ainda não é que desvirtuar, porque o corpo da mulher é a identidade dela. Só que é uma identidade inferior. Existe uma identidade superior, uma inferior, mas ainda é ela. O corpo da mulher é ela, né? A sensualidade faz parte da alma feminina. Normal. Certo? Mas mesmo assim, conseguimos a um degrau pior. Lembra de Santo Agostinho, né? Que diz que na nossa vida, pelo menos de fé, a gente nunca tá parado, né? Ou tá avançando ou tá retroagindo. E na busca da feminilidade, parece que é isso, né? Ou está se transfigurando em algo belo, se aproximando ao divino, já daquilo que Deus nos criou para ser, ou se desfigurando, né? Eu sempre digo para as pessoas que é uma coisa tudo muito pessoal, tá, gente? Mais uma vez eu digo, é preciso uma conversão de dentro para fora. Para nós mulheres é preciso colocarmos diante de Deus isso. Para você que é católica, né? Você que é cristã, você que nos ouve. Eu digo sempre para quem eu converso isso, que eu não converso isso, só converso com quem me pergunta. Eu digo, eu me sinto devedora para a sociedade. Eu, Marjorie, me sinto que eu tenho uma dívida como mulher
para a sociedade, para o mundo de hoje. Por quê? Porque os jovens, as meninas não têm mais referência. Então, elas não têm... As referências delas são essas que o César acabou de dizer. Ou muito sensuais ou deformadas. E eu digo, nós mulheres temos uma... Eu não sei se eu, por favor, me corrija, César e vocês também. Mas eu acho que nós mulheres temos uma obrigação de sermos belas para o mundo de hoje. De se vestir bonito. Não precisa ser caro, tá? Me acompanhe, vamos nos brechós. Tem coisas lindas nos brechós. Mas a mulher tem obrigação. Na minha opinião, eu, Marjorie, me sinto assim. Me sinto na obrigação de me apresentar bonita, bela, para ser referência, para que as meninas também que olhem isso digam, poxa, eu também quero ser bonita. Elas vão ver o olhar que os homens vão dar a essas pessoas que estão bonitas, belas, né? Além de que, eu ainda digo para as meninas solteiras, que são católicas às vezes e não tem ainda namorado, não sabe como atrair uma pessoa, enfim, isso aí já seria um outro assunto para um outro podcast, mas eu digo, você deve se vestir bela, você deve porque você precisa atrair o olhar daquele... Quem é o homem que você quer? Você quer um homem que olhe para você como um objeto, se vista assim. Você quer um homem que lhe veja de uma forma plena e profunda e completa, você se vista de uma forma que atraia esses homens, né? Então, acho que isso... Eu sei que o tema feminilidade é um tema muito amplo, né? Nós seríamos muitos... Talvez você que está nos ouvindo, se você tem dúvida, se você quer fazer uma pergunta, se você quer que aborde um outro aspecto sobre a feminilidade, mande no Instagram, mande para nós. Como você soube desse podcast, tente entrar em contato conosco pelo nosso Instagram do Movimento da Transfiguração, né? O Movimento da Transfiguração, é só digitar isso lá no Instagram. Mande essa pergunta, se você tem, se foi dúvida para você. Eu sei que é uma coisa dura para as meninas, para as mulheres, não é uma coisa fácil, porque parece até que nós estamos convidando vocês a serem fracas. E nós apenas estamos dizendo para você, seja forte da forma como Deus realmente te criou. E você vai ver como você vai ser realmente forte. Não empoderada, como o mundo ensina, com os frutos que isso vai trazer. Que vai oprimindo o homem, subjugando o homem, colocando o homem como seu capacho, né? Normalmente as mulheres empoderadas, é essa a intenção delas. Mas é muito mais profundo. Deus quer te dar força da feminilidade para a qual ele te criou. Uma coisa também, só uma coisa que a gente pegou, talvez, num aspecto talvez mais superficial da feminilidade, mas tem comportamentos. Comportamento é a forma de sentar, de falar, as brincadeiras, né? Os pensamentos. Uma outra coisa que o feminismo criou, que nesses dias uma pessoa estava... Eu vi um vídeo, a pessoa se orgulhando que disse, não, essa foi a primeira mulher que apareceu na TV dizendo palavrão, né? Aí eu digo, até defeito masculino, a tentativa de igualar, e às vezes igualar para defeitos masculinos, de comportamento, de postura, de grosseria, de coisas que, vamos dizer assim, que vários comportamentos que não só é a questão de vestir, a forma de falar, o tom de falar, as posturas, a forma de se apresentar nos lugares. Existe também toda uma dimensão, uma missão de feminilidade, que isso de dar identidade feminina se manifestar em você. Eu acho que a Tati falou muito disso, que é fazer algo que te realize. Certo? Quando você não faz isso, você não se sente realizado. E a gente nem mencionou o fato da maternidade, né? Que é o que normalmente também afastam isso da mulher, que ela não queira ser mãe, né? Que o filho é um atraso, que... Enfim, isso aqui é um assunto para um bom podcast também pra gente. Então, todas essas características, né? Porque não adianta você ver a mulher vestir um vestido, tudo, aí diz 2, 3 palavrão, senta numa forma não sei o quê, do jeito de portar, a voz com impostação de autoridade. São todas as coisas que você olha e fica, meu Deus, que coisa é essa? Então, às vezes, a gente conhece pessoas que até se vestem femininas,
mas quando você vê o jeito de falar, de comportar, o jeito de emitir uma opinião, você diz, meu Deus, que coisa dura, ríspida, que até num homem já não caberia tanto, porque o homem tem uma característica mais, a gente vai até falar no outro podcast também sobre masculinidade, existe uma questão mais de força e tudo, mas até no homem tem que ser equilibrado nesse sentido, para você usar essa, vamos dizer, essa força, essa coisa de uma forma que, vamos dizer, que não seja uma grosseria. E às vezes você vê isso em mulheres também, então é outro comportamento que também não é tão fácil. Talvez é mais fácil vir mudar a roupa, né, do que mudar todo, vamos dizer, uma postura. Né? A postura feminina perante a vida e as circunstâncias, que é algo realmente profundamente desafiante. E eu posso dizer que eu acho que, você falando aí, eu acho que isso eu ainda noto em mim. Sabe, é uma coisa, nós somos filhas deste mundo. Nós trazemos, né, trazemos traumas, vendo que como a mulher também foi muito injustiçada mesmo, porque a primeira coisa que o inimigo fez, que isso a gente pode falar até quando a gente falar da masculinidade, a primeira coisa que o inimigo fez, antes do feminismo, foi como é que fala? A dominação que o homem teve sobre a mulher antes, né, em que a mulher não era nada, não prestava para nada, os homens batiam, e aquela coisa, aquela violência, aquela coisa terrível. Hoje está de um jeito que é a mulher que bate no homem, né? Eu conheço, viu? Já ouvi histórias que o homem que apanhava da mulher. Mas é todo um contexto muito complicado e muito complexo. Mas nós não podemos achar, há tantos anos na igreja, cada um de nós há tantos anos na igreja, nós trazemos traços. E nós precisamos só a luz do Espírito Santo para ir nos mostrando quem devemos ser, né? É interessante a gente pensar o porquê que a mulher é feminina, né, que preserva o corpo, o porquê que ela chama atenção de um jeito diferente, né? O corpo da mulher, ele já mostra que existe um mistério na mulher, né? Tanto é que a gente pode observar, existe uma diferença muito grande do corpo feminino para o corpo masculino, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão dos órgãos genitais, a mulher, ela é escondida, né? Existe um mistério natural da mulher, e quando você, pelas vestimentas, né, você expõe demais o seu corpo, você está revelando um mistério que não era para ser revelado naquele momento. Existe um momento para que ele seja revelado, e não é desse jeito, né? Então, eu acho que é isso que faz com que a mulher que realmente viva a feminilidade dela, que realmente chame a atenção de um jeito diferente. Quanto mais feminina a gente é, mais masculina a gente torna um homem, né? E falando de outra coisa que a Marjorie citou, da questão da gente ser obrigada a ser feminina, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que quanto mais feminina nós somos, mais harmonizado a gente deixa o ambiente, né? Se a gente... Existem várias pessoas que falam sobre a questão do quão importante é um ambiente organizado, né? Não só para o outro, mas para si próprio, né? Quando a gente, não sei, acorda mal num dia, mal-humorado, ou tá meio depressivo, e às vezes, sei lá, o quarto tá uma bagunça, uma zona. Qual que é o primeiro passo para que dentro de você melhore aquilo? Organize o que está fora, né? E não é só de ambiente. Eu não preciso só organizar o ambiente em si. Eu preciso também me organizar. Quando eu me arrumo, quando eu me preparo para o outro, eu torno o dia do outro melhor. Porque ele vê algo em mim que é além da aparência. É além de um quarto arrumado, é além de um cabelo arrumado, de uma maquiagem simples. E eu acho que hoje em dia também, que a gente vai falando, vai surgindo vários pontos, né? Existe um outro extremo também da beleza feminina, que hoje em dia você vê aquelas meninas com meio metro de unha, que eu fico me perguntando como é que essas meninas tomam banho. Porque é uma coisa, assim, surreal, né? Aqueles cílios maiores que tudo. Tomar banho deve ser fácil, né? Imagina. Não vou falar. Usar o banheiro ali para limpar depois, antes do banho. Então, assim, você vê o quanto é deturpado, né? Você precisa encontrar um equilíbrio, né? A beleza do feminino tá muito além dessa aparência do que vendem hoje em dia, né? Existe uma beleza que precisa ser resgatada e, como a Marjorie falou, a gente tem essa obrigação mesmo. E não só porque é bonito, unicamente, mas porque
estando bonitas, né, estando arrumadas e vivendo conforme a vontade de Deus, a gente melhora tudo ao nosso redor, seja o ambiente, sejam as pessoas. Eu acho que esse traço feminino, ele resgata tudo à nossa volta. Daí a importância do testemunho, né? Que acho que resume o que vocês também falaram, da quem já se identificou, quem já percebeu essa distinção, é mostrar para o próximo. E mostrar ao que ficou entre linhas que não foi dito, que feminilidade não é sinônimo de fragilidade. Por isso vem o feminismo que precisa enaltecer. Pelo contrário, né? Isso. De fraqueza, de ser subjugada, de ser humilhada, de ser desprezado, porque é tudo isso que foi passado para nós, né? É como se a mulher não sobreviver sozinha, ninguém vai ser por ela. Exatamente. É aí que a gente vê com o testemunho que a própria feminilidade, a mulher se conhecendo, sendo aquilo que ela é chamada a ser, ela já é empoderada por si só. Não precisa de nada exterior a isso. E já até finalizo, sou casada há 3 anos, tenho um filho de 1 ano e 8 meses, e há pouco tempo descobri que vou ser pai, novamente, agora de uma menina. E é engraçado que no começo eu me assustei. Assim, claro, quando a gente casa, sabe que vai ter filhos, a gente sabe que pode ter homem, pode ter mulher. Mas por ter um menino, e tem amigos próximos que só têm filhos meninos, eu acabei me desligando, né? Até da possibilidade de ser pai de menina. E quando eu descobri a primeira vez, eu me alegrei, claro, pela vida, por ser pai novamente. Mas no começo eu confesso que eu até me assustei. Quando eu olho realmente o mundo em que vivemos hoje, e imagino colocar uma mulher hoje em dia, né? Para ela se formar desde criança. E realmente vendo o testemunho de verdadeiras mulheres que até me ajudaram a formar quem eu sou hoje, que esse medo foi se passando. E agora passa até o desejo que nasça logo e comece esse longo trabalho, né? De educá-la a ser aquilo que Deus chamou a ser, uma verdadeira mulher. Da fragilidade que o Thiago comentou, eu lembrei de um retiro que o César deu, se não me engano, foi até no retiro da escola de jovens, que ele fala do grau de perfeição em que Deus criou as criaturas, e aí ele finaliza com a mulher, que é a criatura mais perfeita, né? E isso acho que chocou muito as mulheres naquele retiro, porque, assim, todo mundo em si, mas principalmente a mulher, dá pra ver as lágrimas ali caindo ali, porque você simplesmente entendeu o seu sentido no mundo e na vida espiritual. Tipo assim, nossa, eu sou a criatura mais perfeita, eu sou aquilo, foi, sabe, aquilo ali realmente chocou. E quando o Thiago falou da fragilidade, eu acho que as mulheres têm que... Foi o retiro que a Tati saiu umas bacadas lá. Então é algo que é bem interessante trazer e buscar em si essa espiritualidade, entender o propósito de Deus para nossas vidas, tanto do homem quanto da mulher. Quando a gente entende o que a gente tem que fazer neste mundo, né, os passos que a gente tem que trilhar, isso faz totalmente diferença. Gente, olha, nós sabemos que temos muita coisa para falar. É um assunto que não se esgota. Como a Tati falou, cada vez que a gente fala, vem mais coisa, vem mais coisa. A gente acrescentou mais mulheres no grupo. O César falou para não fazer piada, mas é o maior podcast da história desse podcast, né? É verdade. Sem nenhuma relação, só tô dizendo assim. Não, antes aqui, a Tati estava contando que ela foi num restaurante que no banheiro do homem tinha escrito blá. E no das mulheres tinha escrito blá, 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 blá. Então, deve ter sido isso, hein? Gente, olha, foi uma alegria estar com vocês. Deus abençoe você. Lembra, eu sei que não é um tema fácil para as mulheres, principalmente, escutarem. E até você, homem, também, que pode ter nos escutado. Manda suas dúvidas. Manda. Se você quer que a gente fale mais especificamente sobre algum assunto, fala conosco, tá bom? Então, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.